Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com os nossos vídeos de Black Clover, dessa vez com mais um completo avanço. Vamos falar sobre tudo o que vai rolar no episódio 106 do anime. Isso como sempre utilizando o mangá. Nesse episódio seguiremos com a Batalha dos Touros e sim, um ataque incrível do Asta. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, nesse episódio de Black Clover a gente seguiu com aquela batalha entre Luke e os seus companheiros os touros. Agora com o Asta lutando ao lado deles, tentando tirar aquele cara dali. Como vocês viram, com muito esforço eles conseguiram deixar Lufaru no chão, só que isso não adiantou muito, afinal ele queria destruir tudo, inclusive a si mesmo, pra acabar com aqueles caras que tinham vencido. Por esse motivo então todo mundo tava desesperado ali, mas não pelo ataque do elfo, mas sim pelo que vai acontecer com o Luke. Eles então começam a implorar pra que o elfo não fizesse nada, eles não queriam perder mais um companheiro, e é então que a gente começa a ver tudo mudar. A gente enxerga então flashback sobre tudo que rolou com o Luke, sobre tudo que aconteceu no seu passado. A gente consegue enxergar a sua mãe e ao mesmo tempo ouvimos Ozzy o chamando. Ele estava ouvindo lá de dentro os seus amigos desesperados para o salvar. E ninguém ali iria desistir, eles não queriam desistir daquele seu companheiro e isso chegou até mesmo ao coração do elfo. Lufaru começou a ficar emocionado com a relação daquele esquadrão. Ele não poderia acreditar que humanos tinham laços tão profundos assim, mas a gente sabe que os touros são praticamente uma família. Graças a isso um portal é aberto naquele mundo mental onde o Luke estava. E sim, ele iria voltar. Não só isso, também como o Lufaru chegou a mandar uma mensagem pros cavaleiros que tinham acabado de derrotar. Ele dizia que aqueles humanos realmente eram bons e talvez aquele cara no passado também fosse. Ele realmente quisesse a paz entre humanos e elfos. Não só isso. Lufaru se despede sorrindo, dizendo que gostaria muito de ser amigo de humanos como eram Asta, Vanessa e Magna. A gente tem uma cena bonita que se segue ainda mais de cenas bonitas. Até os flashbacks foram muito bem feitos. Nessa cena, a gente vê o retorno do Luke e ele chorando muito desesperado. Ele só tinha um desejo, ele queria ser amigo dos touros. E sim, ele era amigo de todo mundo, ele não precisava nem mesmo perguntar se ele era. E olha só, quem o respondeu foi o seu melhor amigo Magna. Ele abraça o garoto praticamente chorando também e diz que sim. Depois disso, obviamente, ele fica envergonhado, mas a cena foi incrível. Após isso, então, eles utilizam um novo poder do Luke pra sair daquele local imediatamente e ir atrás de mais e mais elfos, mas acabam chegando no QG dos touros completamente destruído. Ali naquele lugar devastado, eles começam a conversar, só que adivinha só, Charme aparece ali. Ela estava incrivelmente furiosa e aparentemente tinha se tornado um elfo. Ela então começa a mostrar toda a sua raiva pelos aqueles humanos e, bem, tinham destruído a sua horta. Ela estava furiosa era com isso e não. Aquela marca de elfo, na verdade, era só ketchup. Na realidade, a Charme não sabia o que estava acontecendo ali. Ela ficava bem confusa com esse papo do olho do sol da meia-noite e também sobre elfos, o que estava acontecendo. Só que no fim, obviamente, todo mundo ali acaba jantando junto. Só que ela era magia de recuperação da Charme e o poder deles começa a se recuperar rapidamente graças àquela comida. Então, após isso, após todo mundo estar recuperados, eles se juntam ao Henry pra passear no QG dos touros negros. Basicamente, ele vira um touro gigante e eles vão correndo pra cidade, eles vão avançar com a base pra salvar todo mundo. E agora, a partir de agora, a gente segue com o nosso avanço. Então pessoal, todos eles rapidamente vão encontrar 3 elfos, e eles serão os alvos. Esses adversários estavam logo na cidade à frente, na primeira cidade da região plebeia de Heikaru. Então a gente começa a ver mais de perto aqueles elfos emanando muito poder. Aqueles caras diziam que era lamentável, afinal aquela parecia uma bela cidade, mas não ia restar nenhuma sobrinha, eles iriam exterminar tudo. Nesse instante então a gente começa a ver várias pessoas completamente feridas, eles estavam desesperados, inclusive crianças estavam ali procurando seus pais. Os cavaleiros mágicos que não se tornaram elfos também estavam completamente desesperados, afinal todos os seus esforços eram em vão, aqueles adversários eram fortes demais. Aquele homem que estava os atacando, principalmente era o nobre do gelo puro, e eles não sabiam por que ele estava fazendo algo assim. Seria esse o fim do reino de Clover? E é então que aquele elfo, que antes foi um nobre, que antes foi vencido pelo Zora, bem, ele diz que vai exterminar todos os humanos, e ele estava pronto para fazer isso, até que do nada uma coisa estranha estava se aproximando dali. Eles se perguntavam o que era aquilo, se era reforços da humanidade, mas para eles não faria diferença, ninguém poderia resistir. Eles então atacam rapidamente aquela coisa gigante, primeiramente com a magia de terra, a barreira de solo. Eles não queriam deixar passar. Acontece que aquela coisa, aquele touro gigante chegou quebrando tudo. Ele saiu esmagando todo mundo enquanto aqueles caras gritavam de empolgação. Os elfos então começam a ficar confusos, afinal eles não sabiam bem o que estava acontecendo ali. Aquele era o QG dos touros, que agora estava em um novo modo de magia. Kurinoabari Shigou sem touro Styro. Aquele era o touro negro raivoso modo de batalha. O QG estava no modo de luta e ele já chegou dando um socão, mandando os 3 elfos pra muito longe. Enquanto isso, Vanessa e Charme estavam na janela e na porta tentando salvar o máximo de
pessoas o possível. Gray também estava ajudando todo mundo usando a sua magia de conversão de magia. Ela estava transformando aquele ataque de gelo em água e assim estava conseguindo libertar todo mundo. A magia de pedra também estava se tornando areia e graças a isso, obviamente, as pessoas estavam completamente libertas. Eles então percebem, todos haviam sido salvos pelos touros negros. Este que era o QG que ninguém confiava no poder agora estava chegando e salvando todo mundo, mas os elfos não gostaram nada disso. Eles diziam que aqueles humanos não deviam estar ali se achando e por esse motivo iriam destruir todos, dizendo que os touros não passavam de um monte de lixo. Os elfos então começam a usar uma série de magia para acabar com aquele QG gigante. Primeiro começam com a magia de água, a onda das revoltas, e logo depois disso eles já seguem com a magia de terra, solo ascendente. O QG então fica rodeado por pedras, areias e também água, mas isso não para por aí. Aquele outro elfo então usa uma magia do gelo, cortador de gelo, e cria várias e várias lanças atingindo aquele QG. Nesse momento os touros seriam completamente destruídos, os elfos já tinham as vitórias nas mãos, só que bem, não aconteceu absolutamente nada e todo mundo ficou bem confuso. Aquilo obviamente foi coisa da Vanessa e do Rogue, eles haviam mudado completamente o destino, e nesse momento a gente vê a Vanessinha sorrindo muito enquanto dizia: olha, os touros vão continuar seguros enquanto a minha magia continuar, tá bom? Nesse momento então agora eles voltam pro contra-ataque, agora usando magias em conjunto. O Henry faz aparecer alguns canhões no QG dos touros, então Magna, Luke e Gordon começam a atirar por aquele canhão, sim, várias magias seguidas. Magia de bola de fogo, explosão mágica, magia de orbe de raio e também magia de veneno. Todos os touros estavam trabalhando juntos e atacando juntos, e aquilo obviamente acabaria com aqueles elfos facilmente, e isso estava os deixando em desespero. Eles então começam a efetuar uma grande magia, isso para contra-atacar os touros, mas eles não eram os alvos. Aqueles elfos haviam percebido que não podiam vencer, então eles iriam atacar todos os moradores da cidade. Mas é então que nesse momento Asta se lança de dentro daquele QG, o canhão Asta começa a funcionar, os touros são incríveis e obviamente eles iriam vencer. Com um só golpe ele se lançou igual um míssil e conseguiu atingir aqueles elfos e obviamente acabar com a magia de reencarnação. Este foi um incrível ataque de Asta em conjunto com todos os seus companheiros, e assim eles conseguiram vencer aquela missão e salvar todo mundo. Agora obviamente eles precisavam partir para um novo objetivo. Nesse momento então a gente vai para um local completamente diferente e começamos a ter um flashback. Vemos o pequeno William Vengeance e temos uma pequena pergunta: quem é ele? O pequeno garoto William Vengeance estava com as mãos em seu coração enquanto dizia: eu sinto que uma outra pessoa dorme dentro de mim. Essa pessoa foi profundamente machucada e por isso está muito irritada, mas ela também está bem triste, eu posso sentir. Eu senti que eu tinha que proteger uma existência tão fraca, afinal o corpo não era mais só meu. De certa forma eu nunca estou realmente sozinho, afinal ele sempre está comigo e graças a isso eu sempre pude suportar minha dolorosa e solitária infância. Ele então começava a contar que quando tinha apenas 9 anos começou a ter sonhos muito estranhos. Ele sempre sonhava com o que Patri via, a vila dos elfos, a vida dos elfos, todos os elfos se divertindo, todos os seus sonhos começavam com uma tremenda felicidade. O problema é que no final tudo terminava com enganação, desespero e ódio. Nesse momento então a gente começa a ver novamente aquela cena do casamento élfico, todos os elfos sendo mortos ali. Nesse momento então William, ainda pequeno, começou a perceber, ele sentiu que era seu dever proteger aquele cara mais do que antes. Acontece que nos seus 13 anos de idade ele conheceu Julius, o Rei Mago, aquele homem completamente empolgado que o chamou para ser um cavaleiro mágico. Ele era uma pessoa bem estranha, mas foi o primeiro a reconhecer o William. Ele havia o chamado para ser um cavaleiro mesmo o garoto nem tendo um grimório ainda. Julius havia dito que iria esperar até que ele fizesse 15 anos para obter aquele poder e sim, se tornar um cavaleiro mágico incrível. Julius Novachronos era um homem gentil e magnífico. Naquele instante William já tinha se decidido, ele iria se dedicar seu tempo, seus serviços, tudo em nome de Julius Novachrono. Acontece que aos 16 anos Patri despertou. Naquele tempo ele tinha acabado de entrar pro Servo Cinza, sob o comando do Julius Novachrono, ele era seu capitão. Mas algo estranho havia acontecido, aquela pessoa que dividia seu corpo, bem, ele recebeu um grimório também. Graças a isso ele havia se convencido que existiam duas almas vivendo num único corpo, e eles tinham vidas separadas. Com o tempo eles chegaram à confessão sobre sua natureza e sua existência. Em algum momento eles também ganharam a habilidade de trocar de almas quando quisesse. Este era o dever dos dois, se transformar um no outro. Acontece que para William fazer isso significava trair o seu próprio país e a pessoa que mais era preciosa para ele. Quem o garoto deveria escolher? Aquele que compartilhava o mesmo corpo que ele, que era considerado seu irmão gêmeo, ou o homem que o mostrou como viver, aquele que está no topo dos cavaleiros mágicos, o seu líder? William estava completamente perdido e não sabia quem escolher. Independente da escolha, ele iria machucar os seus amigos, ele era uma pessoa horrível. Era assim que ele se sentia, afinal ele deixou que Patri decidisse por ele, que ele escolhesse, e no final foi o elfo que venceu. Nesse momento vemos o rosto do William chorando muito enquanto dizia: me perdoe Julius, parabéns Patri, assim o seu desejo será realizado, e agora pra mim é hora de dizer adeus, adeus Patri, eu vou rezar por você. Nesse momento então Patri acorda completamente e ele se pergunta o que houve, ele achava que tinha usado seus poderes demais. A ressurreição dele, que era imperfeita, agora estava completa. William caiu num sono eterno.
Nesse momento ele não mais dividia um corpo com um humano, o corpo era só dele, mas mesmo assim Pátria agradecia. Ele dizia muito obrigado William, meu único amigo humano, mas também agora está na hora de dizer adeus. Nesse momento Pátria coloca seu grimório no chão. Ele então se apressa e sai voando para cumprir a sua vingança. Agora este seria o seu ataque ao reino de Clover. Nesse momento então a gente vai para um outro lugar, um grimório estava despertando e ardendo em chamas. Naquele momento vemos Hades acordando e ele gritando completamente enfurecido. Ele estava completamente furioso e a sua magia havia aumentado muito. No momento da reencarnação, o sentido de autopreservação da alma e seu intenso ódio além da fúria. Isso tudo se juntou em uma coisa só. Aquilo fez com que a magia de Hades, que só manipulava cadáveres, aumentasse ainda mais. Agora ele tinha uma magia de manipulação de almas, a magia de cadáveres de verdadeira alma completa. Com isso, com sua magia evoluída, ele conseguiu chamar a alma das pessoas que foram sacrificadas de volta pro seu corpo. Ele conseguiu salvar seus companheiros, e então agora ele iria buscar vingança. Ele pergunta como aquele que possuía o nome de Lich, como ousava o enganar, o usar e depois disso matar. Hades dizia que aquele elfo iria pagar com tudo, pagar com a própria vida. E é então que eles partem com ódio no olhar. Acontece que, bem, eles dão de cara com os touros, Asta e todo mundo, mas agora eles estavam do mesmo lado, não era? Todos eles tinham um inimigo em comum, e eles tinham a ideia de se juntar. Hades então oferece Asta, dizendo que eles tinham o mesmo objetivo, e foi recompensado com, bem, um grande soco na cara. Asta começa a gritar dizendo que não existe isso de ter mesmo objetivo não. Os touros estão lutando pra proteger todo mundo, e esse cara só quer vingança. O objetivo deles é completamente diferente. Mesmo assim, obviamente, se ajudar parecia uma boa saída, mas será que eles vão aceitar isso? Vamos ver isso provavelmente no episódio 107, então aqui também a gente vai terminar o nosso avanço de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Eu espero muito, de coração, que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!